Esse é o espírito, hein? Se der vontade de rir, pode sorrir. Não dá nada. Essa daí não. Essa daí não. Quem foi que deu? Essa daí não. Ok. Bora. Foi. Peraí agora. O que eu falei na primeira? Nós estamos aqui para mais um episódio do Ano Vamos lá. Rockcast. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do ANRA Cast, que está sendo gravado do nosso congresso para jovens e universitários. Se liga, cada episódio é especial. Esse segundo, nós estaremos tratando de uma temática muito interessante. Eu vou ler o tema, porque tem uma certa poesia por trás do tema desse segundo episódio. Ideologia. Como é que é, Henrique? Ideologia. Eu quero uma para viver. Ah, ideologia, eu quero uma para viver. Esse tema de ideologia está em voga. Todo mundo quer falar, todo mundo quer defender a sua. Nós vamos conversar sobre isso no contexto universitário. E como vocês viram aqui, pois foi o autor do tema, pedi até um auxílio, nosso convidado e coordenador para o Ministério dos Universitários, Henrique. Fala, juventude, pastor Bruno, pastor Michelson. Uma alegria estar aqui com vocês para esse tema que é maravilhoso. E claro, nosso convidado ilustre, participando do nosso segundo episódio, pastor Michelson Borges. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui, depois de esforço, viajando de madrugada e tal. Que bom que você está com a gente aqui em Rondônia. Amigos, é um prazer estar com vocês aqui, conhecer esse povo querido, maravilhoso aqui, esse auditório que está conosco aqui também, o pessoal em casa não está vendo, mas tem um povo aqui, nota 10 aqui, muito bom. Pode melhorar essas palmas, vão perder para o grupo... Aê! Até agora foi mais animado. O pessoal do primeiro episódio agora vai ficar meio enciumado, mas essa galera aqui é seleta, que bom que vocês estão aí. Então, galerinha que está ouvindo ou assistindo, tem 250 mais ou menos aqui, jovens universitários participando presencialmente desse episódio, desse podcast. São parte dos milhares que vieram para o evento, né? Exato. Nós estamos num congresso com mais de 1.000 jovens e universitários participando de várias palestras, workshops, e esse podcast é apenas uma pontinha do grande evento que estamos vivenciando aqui. Vamos lá, ideologia. Algo que é bastante conversado, defendido, tem tomado espaço. Que tal a gente começar com, quem sabe, algumas ideologias que estão no hype, vamos dizer assim. Estão sendo sempre motivo de pauta e defesa. Podemos destacar, Henrique, na sua opinião, quais ideologias estão sempre aí nos tabloides? Bem, atualmente a gente poderia adentrar em temas desde o feminismo, por exemplo, e suas variantes, né, que existem algumas variantes dentro do movimento feminista. A gente poderia falar das questões de gênero, por exemplo, também que muito com comum. as suas variantes, né, enfim, dentre outras. Pastor Michel, você também pode ajudar com alguns aí. Lá no meu canal no YouTube eu tenho alguns estudos, né, algumas lives que a gente fez sobre... Eu gosto de ir nas raízes, né? E é interessante como o inimigo está por trás de muita coisa, apresentando assim pratos com sabores diferentes para paladares diferentes, né? Então você tem ideologias à direita, à esquerda, no centro, atrás para frente. São diversas. Diversas, né? Mas todas têm sempre assim, já que o nosso tema aqui do evento é DNA, né? Todas têm um DNA comum, né? Você vê que o humanismo está ali por trás, né? O esforço é humano, Deus é um ilustre desconhecido, desprezado, na verdade, né? Não existe isso. Eu estive gravando, inclusive, alguns vídeos com o meu amigo pastor Eleazar Domini, lá do Fala Sério Pastor, quando eu fui fazer uma semana de oração na igreja dele lá nos Estados Unidos, e a gente foi aos lugares, né? Por exemplo, já que você falou do movimento feminista, o evento que marca o início desse feminismo moderno foi numa igreja metodista, lá em Seneca Falls, né? Então você vê uma igreja que teve que
se tornar progressista, abrir mão de convicções bíblicas para abraçar uma ideologia, né? E hoje essa igreja é um museu feminista. E eu fico assim surpreso de perceber como muitas vezes nesses ambientes, especialmente acadêmicos, já que aqui é um evento universitário, há pessoas que debocham da gente às vezes porque a gente fala que crê numa verdade, né? Uma verdade que é sustentada pela arqueologia, pela história, pela ciência. Tem palestras sobre isso, a ciência e a Bíblia. Os primeiros cientistas, né, Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, eram criacionistas. Viam essa união entre ciência e religião e a teologia, e viam a lógica nisso, e desenvolveram a ciência porque criam nisso, universo ordenado, leis constantes. Então nós temos uma fé que ela é sustentada em evidências, ela é fundamentada, e nós chamamos isso de verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e a verdade é Jesus, né? E o Jesus que é a verdade disse, a tua palavra é a verdade. Nós cremos nisso. E muita gente acha isso estranho e zombam da gente. Mas uma ideologia é muito menos do que uma verdade, do que um axioma, do que um paradigma. Ideologia é uma ideia. Ideologia é muitas vezes uma opinião, né? Verdade. E o pessoal defende ideologia, eu quero uma para viver. Como né? se fosse verdade. Como se fosse uma verdade. Então, a gente é que tem que inverter esse jogo. Temos que passar a defender a verdade como ela é. Ela é verdade, ela é sólida, ela é sustentável, né? Nós temos que defender com a mesma convicção que muita gente defende essas ideologias que são muitas vezes meramente políticas, são, para citar uma palavra que eu usei lá na minha palestra, são circunstanciais, mudam com o tempo, né? Nós estamos na época da pós-modernidade, então hoje tudo é desconstruído. Tudo líquido. Tudo é líquido, né? Para usar a expressão lá do Bauman, né? A vida líquida, relacionamento líquido. Não, eu quero algo sólido, eu quero uma base segura, e eu tenho certeza, né? Senão eu já estaria defendendo uma ideologia. Eu estou achando aqui, não, eu tenho certeza, por uma série de evidências de que a base cristã, ou judaico-cristã, bíblica, ela é muito mais segura e muito mais coerente para ser defendida, né? Então, a gente percebe que esse contexto de ideologia é muito variado, que parte de coisas superficiais, ideias, opiniões, e que está no meio acadêmico muitas vezes apresentada como verdade. E se falar de meio acadêmico, é importante ressaltar que temos aqui Henrique, que trabalha na Universidade Federal de Rondônia, então vive esse meio acadêmico, está no meio universitário, e também pastor que tem formação em jornalismo, mestrado em teologia, e hoje trabalha na casa publicadora, produzindo material e conteúdo também em conexão com esse meio universitário. É isso, professor? Posso citar aqui o Estudo Bíblico Resgate da Verdade, né, que foi conhecido por nossos jovens, pela Divisão Sul-Americana. Hoje está em PDF gratuito, você pode ir lá no Google colocar assim, o Resgate da Verdade PDF. Você pode baixar à vontade e usar esse material. É um curso bíblico pensado para universitários. A gente partiu da seguinte ideia: e se a pessoa que eu quero abordar e compartilhar a minha fé não crê em Deus? Você tem que dar uns passos atrás, né? Não dá para começar com a Bíblia. Então o Estudo Bíblico Resgate da Verdade começa com uma abordagem mais filosófica. Todos os estudos, as lições têm uma pegada assim apologética, né? Mais aprofundada, é um estudo diferenciado. E sou um dos editores da lição da Escola Sabatina dos Jovens, a Contexto Bíblico. Então a gente está sempre em contato, de certa forma, com esse público, né? Apesar de que eu sou o editor da revista Vida e Saúde, mas também trabalho com jovens por causa da Contexto Bíblico. E eu preciso agora pegar esse gancho para falar sobre lição da Escola Sabatina. Para você que está presencialmente, jovem aqui do norte de Rondônia, e claro, você que está conectado. Lição da Escola Sabatina é algo muito importante. Estamos aqui com o pastor Michelson Borges, que participa do processo de produção dessa lição, altamente qualificado para isso, mostrando que a igreja entende que nós, jovens universitários, temos capacidade de ter um conteúdo profundo, capacidade de assimilar esse conteúdo e compartilhar através do nosso testemunho no meio acadêmico. Então, se você não fez a sua assinatura da lição, já fica aqui o merchan para o meu amigo pastor William, que é o MIPS, Escola Sabatina da nossa associação. Faça a sua assinatura e uso da lição, que é fantástica. Passou por uma reformulação e veio aí para abençoar os nossos jovens e também universitários. Então, vocês perceberam que, ao se tratar de meio acadêmico e universitário, estamos bem representados.
E, claro, no contexto secular, Henrique trabalha na Universidade Federal e o senhor passou por algumas universidades. Quais? Eu cursei jornalismo na Federal de Santa Catarina, foi a primeira formação. Depois eu cursei o mestrado em teologia no NASP, onde você também estudou, né? Então, digamos, eu conheço o ambiente de um campo secular federal, conheci, em parte, ali a vida, né, do internato, denominacional, e depois eu fiz uma pós-graduação numa particular, numa privada, que é a Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, onde eu defendi ali uma dissertação, um TCC, na área de biologia molecular. E foi bem as três foram experiências bem interessantes, diferentes, mas eu percebi que você pode sim, pode e deve, nesse ambiente, você tem que ser luz também. Você pode canalizar o seu TCC, muitas vezes, quase sempre, né, de uma forma que você possa honrar a Deus com esse TCC. E, claro, durante toda a sua vida acadêmica, você também pode e deve ser um bom representante de Deus ali dentro. É um campo missionário, dos mais desafiadores, mas que precisa de pessoas ali preparadas para poder levar essa mensagem e mostrar a coerência da fé cristã dentro desse lugar que tem tantas ideias e ideologias ali. Perfeito. Então, olha, você percebeu que estamos bem representados. Quando chego no contexto universitário, me deparo com várias ideologias, que é a nossa temática aqui. Eu devo me afastar dessas pessoas? Qual a relação que eu posso ter com pessoas que pensam diferente, defendem ideias que são diferentes da verdade que temos? E aí, qual é essa relação? Também é formado na área de psicologia? Eu acho que essa parte relacional você pode contribuir aí, Henrique. Perfeito. Devo me afastar? Bem, só porque ele pensa diferente? Vamos lá. Independentemente da instituição que você vai estudar, principalmente se ela não for da Igreja Adventista, né? Uma instituição secular ou de outra denominação. No meu caso, por exemplo, eu fiz graduação de psicologia numa universidade luterana, né? Depois fui para a Federal como servidor e até recentemente também tinha um vínculo de estudante no mestrado de psicologia da Federal de Rondônia aqui. Então, assim, você vai encontrar, com certeza, pessoas que pensam totalmente diferente de você. E defendem isso de maneira ferrenha. Então, assim, até dando uma sequência do que a gente já veio falando, né, na nossa primeira edição do podcast, a primeira coisa é você ser uma pessoa amigável. Eu acredito que isso é um grande primeiro passo. Você não pode chegar com aquela carapaça assim, não, eu não posso, eu não faço, olha isso aqui e tal, e se fechar, você vai se isolar. Você vai se isolar. Mas, ao mesmo tempo, também você deve saber onde você está pisando. Que crença é essa? Que ideologia é essa? Como é que eu me posiciono? Por exemplo, a gente escuta pessoas defendendo, pastor Bruno, pastor Michel, pessoas defendendo ideias totalmente bizarras, ao nosso ver, né, pelo menos, totalmente bizarras, mas defende, mas fala. E nós, que acreditamos, temos um fundamento todo aprofundado, às vezes calamos. Então, a primeira abordagem amigável, tanto entre os colegas, ali de sala e tudo mais, quanto também entre o corpo docente, entre os representantes da instituição. Você tem que ser uma pessoa ali de boa reputação. Coerente, entendeu? Para que você possa ir avançando dentro das nossas, até onde eu creio. Então, assim, não é porque o grupo pensa diferente que eu não vou fazer um trabalho com ele. Que eu devo me afastar. Vou fazer um trabalho com ele, oxe, vamos lá, o professor passou um trabalho, vou fazer o trabalho, vou compor o grupo. Ah, vai ter o churrasco, espera lá, em quais termos? Eu vou avaliar o ambiente, o dia e tal. O dia, exatamente. Então, assim, até onde me cabe, eu vou estar ali, dando um bom testemunho. Então, eu acredito que, sendo amigável, é o primeiro grande passo. Um texto bíblico que, para mim, é sempre um exemplo assim, de como contextualizar com limites, né? E como compartilhar a fé com os diferentes. Atos 17, quando Paulo vai a Atenas, né, capital cultural e intelectual da Grécia, povo pagão, pura, politeísta, dado às especulações filosóficas, cheio de ideologias, então, ali, né? Sim, sim. Paulo chega ali, ele não pode usar a Bíblia, ele pegou o resgate da verdade, digamos assim, a mesma ideia, né? Não dá para chegar num povo pagão e chegar, a Bíblia fala, que Bíblia? O que é isso? Que negócio é esse? O que você está apresentando aí? Paulo dá um passo para trás e ele se vale dos intelectuais, dos escritos da cultura grega.
Quando ele fala nele nos movemos, existimos, esses versos são aplicados a Zeus. E ele traz para Deus e mostra, inclusive, ó, vocês têm um monte de deuses aqui, né? Eu vi que tem um altar aqui vazio para o Deus desconhecido. É esse o Deus que eu quero usar. Olha que genial, que sabedoria divina que ele tem, né? De chegar lá e ele pegar elementos válidos da cultura. Esse é um outro ponto importante, porque contextualização também tem limites. Claro. Por exemplo, eu posso usar um filme para falar de um aspecto da fé, para trazer atenção. Posso, mas eu não vou usar 50 tons de cinza. Não vou usar Game of Thrones para ilustrar alguma coisa, porque aí você está chafurdando na lama da produção industrial, da indústria cultural. Né? Ninguém assistiu. Ninguém sabe nem do que é, eles nem reagiram. Nem reagiram. Tipo assim, muito bom, ótimo. Agora, eu posso usar livros, produções da indústria cultural que sejam lícitas, como Paulo fez. Ele pega lá os autores da cultura grega e cita coisas que são seculares, porém não são profanas. Perfeito. E ele traz esse conteúdo ele usa como gancho, né, para atrair atenção, e logo depois já introduz o quê? A mensagem. A mensagem. Jesus, a ressurreição, a Bíblia. E ali houve conversos inclusive um areopagita, né? Alguém que ficava lá no Areópago, dado a discussões. Era o cara gostava de ideologias, mas ele viu na pregação de Paulo algo mais concreto, mais sólido. Então, eu tenho certeza que nós temos que agir como Paulo, né? A gente vai até as pessoas, a gente se relaciona, a gente não está alienado desse mundo. A gente usa os elementos da cultura que são válidos e lícitos para levar as pessoas ou compartilhar com elas, né, aquilo que nós cremos. Agora eu vou trazer uma polêmica, que essa também é a minha função, de jogar aqui na mesa para a gente conversar. Nesse ato de se aproximar de grupos que pensam diferente, eu não corro o risco de... Daqui a pouco está lá na mesma vibe? Mudar aquilo que penso e estar partilhando das mesmas ideologias? Certo. Preciso ter cuidado, é um risco que deve ser considerado. Joguei aqui e quero ouvir meus amigos. Vou começar com a parte mais superficial. Sem critérios. Obviamente, depois o pastor Michelson Borges faz a parte mais profunda. Então, assim, eu acredito que você tem, repetindo aqui coisas que eu até falei já, você tem que saber onde você está pisando. Porque se a gente desconsiderar os perigos, daqui a pouco você está lá mesmo. Então, assim, quais são as minhas limitações como pessoa? O que eu preciso me aprofundar mais no conhecimento acadêmico, espiritual, os meus padrões morais, quais são as minhas áreas que eu sou mais suscetível na área, por exemplo, da tentação? É uma área mais sexual? É uma área mais de musical? Então, eu acredito que isso também vai te mostrar ali até onde você deve avançar ou até onde você deve recuar. Um autoconhecimento. Então, você precisa se conhecer para poder começar ali saber os seus limites. E também entender uma coisa, só pontuando aqui importante, porque hoje em dia a gente tem que explicar tudo muito bem explicado. Porque senão o pessoal fala, 3 homens se juntaram numa mesa e estavam falando mal do feminismo. Só voltando aqui um pouquinho, tá? Então, a gente não vai ter pode tempo... cortar aquela parte. A gente não vai ter tempo de aprofundar, mas é o seguinte, não é que a gente é contra os direitos das mulheres e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado de pessoas que se apropriam de temáticas justas, interessantes, mas vem com um combo. É tipo quando você vai lá na área da informática, você quer baixar um programa, aí você não presta atenção, vem um monte de besteira junto. E aí daqui a pouco teu computador está todo com defeito. Então, assim, cuidado com isso. Parece bom, o negócio tem um gosto bom, um cheiro bom, mas cuidado, no final, rasteira. Só para não perder essa brechinha que você abriu aqui, abrindo parênteses e já fechando daqui a pouco, as teologias contextuais, né? A gente tem um professor Isaac Malheiros, lá do NASP, que tem falado bastante sobre esse assunto, se aprofundado. Ele convidei para estar em minha igreja lá em Tatuí, ele foi lá, palestras fantásticas, né? Você tem a teologia queer, que é a teologia gay, você tem a teologia negra, a teologia feminista. Parece interessante, porque elas nascem de problemas reais. Machismo existe? Existe, essa praga existe. Racismo existe? Infelizmente existe. Não deveria haver entre criacionistas, como eu falei na palestra. Por quê? Somos todos descendentes de Adão e Eva, somos irmãos. O que é? Um pouquinho de melanina ou menos. Né? Alguns criaram uma proteção contra sol, calor e tudo mais, outros desbotaram. Mas Adão e Eva eram vermelhos. Né? Quer dizer, Adão e Eva Edom vem de vermelho. Então, era a cor mais da terra, do sol, talvez um Apache, né? Alguma coisa assim, né?
Então não tem nada a ver, são diversificações limitadas na espécie humana, né? Então, mas existe racismo, infelizmente existe. Existe sexismo. Então essas teologias nascem de injustiças sociais, só que elas trazem, como você falou, um monte de vírus carregando nelas. Então o que acontece? Quando você estuda todas elas assim, vamos ver o que elas têm em comum. Teologia queer, teologia negra, teologia feminista. Todas elas negam a Bíblia. Para quê? Mas como são teologias progressistas da libertação, elas não encaram a Bíblia como a palavra inspirada e infalível de Deus. Todas elas relativizam o texto. Sim. E só usam o texto de forma instrumentalizada, que é o conveniente. Sim. Então, aqui eu posso defender a minha visão feminista, então eu vou usar esse texto. Bom, aqui já não dá. Então, aqui parece defendendo o patriarcalismo. Não exatamente, o cara acha machismo, dependendo da visão que ele está, ele vai achar machismo, ele vai achar... Porque ele está enviesado. Porque a Bíblia descreve culturas que eram machistas. Mas quando você vê a atitude de Jesus para com a mulher, por exemplo, Jesus aparece primeiro para uma mulher. Lá, Maria Madalena, uma mulher com um passado complicado. Então ele já quebra tudo isso, né? No poço de Jacó, olha como ele trata aquela mulher. Então, olha para Jesus, não para as culturas que a Bíblia descreve. A Bíblia, quando apresenta certos elementos da cultura, não está normatizando, está descrevendo só. Perfeito. Normatiza quando você tem um mandamento, você tem uma orientação, você tem Jesus dizendo que tem que ser assim. Então, tem que saber também ler a Bíblia, né? Então, veja como as coisas vão se fragmentando também. Eu tenho lido sobre isso, por exemplo, teologia feminista. Já tem a teologia feminista negra. Então, as feministas negras brigam com as feministas brancas. É aquilo de dividir para conquistar. Satanás, ele quer fragmentar os seres humanos, quer dividir, quer criar controvérsias, enquanto o evangelho, ele agrega. Paulo diz, em Cristo não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não há mais homem nem mulher, vamos expandir, não há mais negros, brancos, amarelos, em Cristo somos um. Deus, ele quer trazer a humanidade, né, para perto de Jesus, e quanto mais perto de Jesus, mais parecidos somos. O diabo quer fragmentar. Então as ideologias têm esse poder de fragmentação, a verdade tem o poder de coesão. Perfeito. Então, o Henrique trouxe aí um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento, e agora essa habilidade de perceber, né, os interesses por trás das ideologias, que muitas vezes é de nos separar, de criar problemas, tirando o foco da palavra de Deus. Afastar de Deus. Afastar de Deus. Vou dar 2 exemplos aqui mais, né? Do lado assim do espectro à esquerda você tem as teologias de libertação. Eu fui, né, adepto da teologia da libertação, lá de Leonardo Boff, Frei Beto, tudo isso, né? Sei do que estou falando e realmente é uma negação da Bíblia como palavra inspirada de Deus. A Bíblia é usada enquanto ela interessa, enquanto ela pode ser, repito, instrumentalizada. Só que no espectro mais à direita você tem o dominionismo, a teologia do domínio. Aí você tem aqueles evangelistas americanos, né? Você tem até no meio evangélico, bancadas evangélicas e coisa parecida, que usam a religião como instrumento político para avançar, para conquistar a cultura. Todos são gramscistas sem saber, né? Tanto os da esquerda quanto os da direita querem conquistar a mídia, querem conquistar os meios acadêmicos, querem conquistar a cultura. E é marcar território, né? E não falam em volta de Jesus, em reino sobrenatural que vem, a pedra de Daniel 2, que vem lá do céu sem mãos humanas interferindo. Jesus, quando diz, o meu reino não é deste mundo, mas tanto os que pregam as teologias contextuais, essas que eu citei há pouco, né? Queer, feminista, negra, quanto os que pregam essa teologia do domínio, espectros políticos diferentes, mas você percebe que todos são fortemente humanistas e rejeitam aquilo que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Não vai ser com esforço humano, nem por via política, que nós vamos trazer um reino de paz no mundo. O mundo vai acabar. O adventista, essencialmente, me entendam bem, tá? É um pessimista. Lá no tempo de Miller, dos pioneiros do millerismo e depois do adventismo, lá no século XIX, isso é interessante, quando você estuda a história da igreja, você percebe, né? No millerismo, nos meados do século XIX havia todo um otimismo, porque aí já estavam inventando as máquinas a vapor, e a ciência avançando, e a tecnologia, achavam que o mundo ia ficar uma maravilha, tinha aquelas ideias mileniais, né? De um milênio de paz antes de Jesus voltar. Aí o Miller começa a estudar a Bíblia e vê, não é isso. Aí veio o pessimismo, né? Não é isso, o mundo vai de mal a pior, e é Jesus que vai restaurar, recriar o mundo, né? Então o adventista, ele é essencialmente, entre aspas, um pessimista em relação à vida neste mundo, porque ele sabe que isso vai afundar de vez, o barco vai afundar, a igreja não, e Jesus vai trazer a resposta, a solução.
Mas esses outros teólogos, assim, digamos, dessas linhas e correntes e ideologias, eles têm essa falsa ideia de que nós poderemos consertar as coisas. Então haverá um conserto para... Inclusive os dispensacionalistas pensam assim também, né? Haverá um conserto das coisas aqui para que depois Jesus possa voltar. Isso é diabólico, totalmente falso, né? E no contexto, pegando aí esses cavalos de Troia, essas coisas que vêm junto, no contexto universitário, só para a gente não esquecer, temos vários universitários aqui. Então, dentro da academia científica, você também vai encontrar isso. Em que sentido? Dá para reter coisas boas, né? De muitas coisas ali. O pastor falou que nem tudo que é secular é profano. Foi mais ou menos isso, né? Nós temos o sacro, o secular e o profano. Exatamente. Então, assim, um perigo aí, ó. Atlética. Ih, rapaz. Falar, hein? Atlética. Eu vi Atlética. Eu ouvi. Não é do meu tempo, mas pelo jeito tem coisa acontecendo. Atlética. Aí alguém fala assim, poxa, mas vai falar mal da Atlética. Eu joguei bola na Atlética. Mal. De psicologia. Muito bem, por sinal. Diga-se de modéstia à parte. Perdeu. Nas partidas que dava, ali que não era no sábado, eu jogava bola, né? Dava ali meu show com os amigos e era legal. Até nessa parte ali também de inclusão, de socializar, ser amigável e tudo mais, né? Então, assim, poxa, o vôlei ali, a bola, um negócio outro que dá dentro do seu tempo ali, que não atrapalha os estudos. Às vezes tem gente que mete tanta energia nisso e ele está ali para estudar e esquece disso e vai se envolver ali. Mas existe bebedeira deliberada, sexo deliberado. Então, assim, poxa, até onde que me cabe dentro disso daqui? Até onde que eu posso não ser um estranho e falar que não vou participar? Sim, vou ter a camisa ali, como é que é? Marreta, muralha, metralha, um monte aí que eu não sei nem quem que é o quê. Mas está ali, de repente você vai lá, né? Ajuda, bota algum tipo de energia. Tomar cuidado com o que vem ali nesse combo. Até onde me cabe, até onde me convém, sendo amigável, mas também mantendo os nossos princípios. Perfeito. Então vimos aqui que a nível de ideologia, no contexto universitário, a gente tem que tomar cuidado. Devemos sim se sociabilizar, se aproximar, convictos daquilo que cremos, da verdade que defendemos, certo? Mas também com certa ressalva, pois essa aproximação pode nos apresentar alguns vírus, né? Aquele indesejado através de ideias boas, válidas, mas revestidas aí de más intenções. Olha, pastores, se a pessoa não for para a universidade convertida, ela tem a grande chance de entrar para as estatísticas que dizem que 70% dos jovens evangélicos perdem a fé quando vão para o campus universitário secular. Então, eu tive o privilégio de ir para a faculdade recém-convertido, aquele primeiro amor, né? Então, em 91, eu tinha passado por um processo de 3 anos de muita leitura para saber por que o evolucionismo estava errado, as ideologias que eu cria estavam equivocadas, o marxismo, li muita coisa. No ano seguinte, eu já fui para a faculdade. Mudei da minha cidade para a capital, Florianópolis, e comecei a faculdade lá. Então, assim, eu não vi muita novidade em termos assim de que, claro, poxa, que ideia interessante, mas isso aqui eu sei qual é o DNA dela, qual é a raiz, onde é que está. Opa, isso aqui eu não conheço, mas eu sei onde eu posso encontrar uma fonte para poder pesquisar mais, para ver um outro lado, né? Então, eu tinha tido contato com as fontes. E não sei se já falei, mas nos meus blogs eu tenho lá Falei aqui ou no anterior? Acho que no anterior. No criacionismo.com.br, no outraleitura.com.br, eu tenho lá um bannerzinho à direita. Você precisa ler. Clica lá, vai abrir um post com dezenas de livros, coloquei em ordem, que você precisa ler antes de ir para a faculdade. Ou parte deles, pelo menos, né? Eu diria, leia pelo menos o meu livro A História da Vida, né? Ali eu agrupei os principais argumentos que me convenceram a ser um criacionista e é uma introdução ao criacionismo. Tem os da Sociedade Criacionista Brasileira também, o site é scb.org.br. Lá tem material assim técnico muito bom, tanto para pessoal de humanas quanto de ciências biológicas, outras aí, né? Tem que estar preparado no aspecto intelectual e convertido. Claro. Então você tem que fazer da Bíblia o seu livro de cabeceira, sobre tudo. Ter devoção pessoal com Deus, frequentar a igreja. Eu estava lá na faculdade, mas eu não deixava de ir aos cultos, né? Inclusive, num culto eu conheci minha esposa, no quarta-feira. Que quase não ia, né? Que quase não ia para o culto, né, pastor? E vocês faltando o culto de quarta-feira reclamando que estão solteiros. Eu quase não fui àquele culto, porque tinha um trabalho para entregar no dia seguinte. Aí meus amigos moravam numa república cristã de adventistas. Outra coisa boa, morar numa república com cristãos, né? Eles falaram, vamos para a igreja sim, você vira a noite fazendo esse trabalho. Tem razão, vou para a igreja. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Conheci minha esposa lá. Olha aí. Então, vá ao culto de quarta-feira. Venha a esses congressos de jovens, você pode conhecer sua cara metade aqui, é o melhor lugar para conhecer alguém, né?
Então, vida devocional, para sobreviver às tentações típicas de um local em que os seus pais não estão lá, a igreja não está lá, você está sozinho, livre, leve, solto, tipo Daniel na Babilônia e José no Egito. Eu estou longe da igreja, estou longe de todo mundo, mas ficaram firmes ali, né? Disseram não para o que tinha que ser dito não e sim para o que podia dizer sim. Então, vida devocional e intelectual, aí você vai ser uma luz lá, vai ser uma bênção. Chegou o momento das perguntas e ele levantou uma bola aqui que eu não posso deixar de mandar para o gol. Levanta a mão quem é solteiro aí e solteira. Você... Quem está na frente olha para trás. Quem está na frente olha para trás. Tem uma galera aí. Já viu? É nesse ambiente que você pode encontrar o amor da sua vida. Eu acho até que no próximo congresso, pastor, a gente coloca essa pergunta antes e coloca a cor do crachá já para, né, todo... O cara olhou ali a cor do crachá, ele já... Casado. E aí, abençoada. É. Tá. Ou ao contrário, pode ser, né? vem aí uma boa. Agora sim, perguntas. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? O tema é sobre ideologia, esse desafio no meio universitário. Diga seu nome. A cidade que está falando. Sou da igreja do Costa e Silva, distrito Costa e Silva. A minha pergunta é no âmbito religioso, dentro da igreja, sobre ideologia. Eu vejo, eu como jovem, mais neutro, duas ideologias que conflitam um pouco entre si. São paralelas, têm o mesmo sentido, o mesmo objetivo, mas há um conflito entre elas. Uma mais liberal, de instrumentos musicais, de músicas, de estilo de vida, de estilo de comportamento. E uma mais conservadora, mais padrão, mais formal. Aí vai a pergunta, eu, jovem adventista ou universitário, em meio a esse conflito, qual seria a posição mais coerente ou mais correta em meio a esse conflito? Qual seria a ideologia correta a se seguir? E como ficaria a minha posição em frente a Deus no meio desse conflito? Muito bem. Boa pergunta para o pastor Michelson Borges. Sabia. Porque eu vou embora depois, né? Vai embora depois, eu vou ficar, né? Se eu me comprometer. Olha, eu não sei nem se daria para chamar esse tipo de coisa de ideologia necessariamente, né? Porque nós compartilhamos uma mesma crença, doutrinas, né? São talvez posturas, comportamentos, né? Contextuais também. E nós temos problemas dos dois lados do espectro. Nós temos os ultraconservadores, né? Que rechaçam qualquer novidade que possa até ser boa. Evidentemente que há coisas boas, novidades boas, né? Coisas que vão surgindo e nós temos que sempre ser orientados pela revelação. E a Bíblia acho que tem resposta para tudo isso aí, praticamente tudo isso aí. E temos a bênção do dom profético manifestado em Ellen White, sim, que é uma profetisa mais recente, então ela já tem questões mais próximas do nosso tempo. Nós entendemos, claro, que ela está num nível inferior à Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática, é bom dizer isso também, porque já viu hoje em dia, né? A Adventista tem uma segunda Bíblia, nada disso. A própria Ellen White já se considerava uma luz menor, perfeito, que encaminha as pessoas para a luz maior, que é a palavra de Deus. Eu dou estudo bíblico há 30 anos, não uso nunca livro de Ellen White para dar um estudo bíblico. É bíblico. É Bíblia. Então as 28 doutrinas que nós temos são bíblicas. Unicamente, pega o Nisto Cremos lá, você vai ver as 28 doutrinas só com textos bíblicos. Aí a nossa crença é bíblica. Então, veja, são posturas. Sobre música, vou pegar aqui o exemplo que você citou, né? Nós temos um livro da CPB com o título Música. Ali você tem os elementos norteadores, não vai falar de instrumento musical especificamente, né? Porque as culturas são diferentes, né? Você tem a música de países diferentes, roupas de países diferentes, então pessoas que de repente até assim estão um pouco com a visão um pouco estreita, quando vê algumas imagens da conferência geral, quando os delegados estão lá reunidos, ficam até um pouco escandalizados. Olha lá um homem de vestido, né? Ou de saia. Ou de saia, né? Então são culturas, mas a gente tem a nossa cultura, temos aspectos culturais que são chocantes, outros que são aceitáveis. A gente tem que ter esse bom senso, orientado por Deus. Sim. E sobre princípios gerais, nós temos, só que o pessoal não lê, né? Então eu penso assim, olha, se eu sou um músico cristão, convertido, eu estudaria bastante sobre a filosofia da música cristã adventista. Nós temos vários materiais. Nós temos o livro Música, de Ellen White, com
uma compilação de textos que ela fala sobre música. Nós temos o livro Adoração, que foi recém-lançado aí por um teólogo adventista muito bom, né? Dr. Plank, e outros materiais, né? Eu que não sou músico, né? Eu não sei nem cantar, mas eu me interesso, eu vou lá, pesquiso, estudo, eu quero conhecer um pouco desse universo também, para a gente evitar dois extremos, que é os que você apontou. Tem o extremo do liberalismo total, né? Que aí no caso rechaça o conservadorismo, e o extremo do conservador e refletido, que rechaça boas novidades. A gente tem que saber como transitar nesses dois extremos, né? E entender, né, pastor Michelson, que na questão de geração, porque eu entendi também que a pergunta dele, às vezes, dependendo da igreja, do contexto ali, é às vezes até de geração. É você entender que existe também o olhar do outro e respeitar isso. Não é porque o meu ancião é mais velho e tal, que tudo que ele acredita ou fala é besteira. Não é isso necessariamente, ultrapassado, né? Ou ultrapassado. É uma pessoa que tem ali uma experiência, tem um jeito de ver a vida. A gente pode concordar com parte das ideias deles, com outras talvez não. E entender também que o jovem, aí já era para o outro grupo, que o jovem não só pensa besteira, que o jovem não só está pensando em coisas que não devem, mas que tem uma força evangelística, inclusive, que está aqui num evento como esse. Então, assim, é entender que desses dois lados de geração existem coisas que dá para aproveitar. A gente tem que eliminar só os excessos. E não idolatrar a minha opinião. E minha geração, Sim. talvez. Né? A minha geração também, tipo, tem lá na igreja pessoas mais conservadoras, tem lá os da geração anterior, né? Não, mas tem que ser desse jeito porque eu gosto que é assim, pronto, né? O que eu gosto, né? Quem diz que o que você gosta é o melhor? Nunca foi sobre o que a gente gosta, né? Não é sobre o que a gente gosta, Perfeito. É sobre o que o ser adorado gosta. Deus orientou aqui, em revelações, né, dadas por profetas, a forma ideal, que pode ser formatada de acordo com as culturas, contextualizada, mas ele deu a forma ideal. Perfeito. O que importa é o ser adorado, não o adorador que determina isso. E respeitar essas diferenças, né? Que há a nossa igreja, Brasil, né? O Brasil é um continente, né? Eu levei 5 horas para chegar aqui ontem, né? De avião, a 800 km por hora. Então, o tamanho desse Brasil. E enquanto atravessava o Brasil, quantas culturas ali embaixo diferentes, né? Quantas ideias, mas nós temos uma mesma fé. Um mesmo padrão mínimo aceitável que está revelado para nós, também. que nos une também, exatamente. Perfeito. Mais uma perguntinha. Temos... Está aqui. De todos que levantaram, acho que ela levantou primeiro. Só enquanto ele fala, só lembrei de um detalhe também, né? Essa semana eu gravei uma série de 8 estudos para Novo Tempo, lá, para a escola bíblica, né? E assim, eu já tenho 51 anos, eu tenho meu jeito de me vestir, acho que eu sou um pouco mais conservador, mas daí veio o pessoal do Novo Tempo e, ô pastor, esse estudo é mais para jovem. Vamos dar um F5 aí, né? Deram um F5. Eu tive que usar tênis branco, cara. Estou vendo ali, mas tudo bem, né? Tudo bem. É que eu não uso, nunca não costumo usar tênis branco, né? Camisa fora da calça, sabe? E tal, mas eu aceitei, porque é para um público geral e para um foco mais... Mas eu falei, mas a minha boina eu vou usar. Aí eu fui lá com aquela indumentária assim, um pouco mais jovem, né? De boina. Até que ficou legal. De boina. Aí eu pensei, vou agradar os dois públicos, né? Com esse negócio. Fez de fraco para os fracos, forte para os fortes, assim, seguindo o conselho de Paulo. Pergunta. Tá ouvindo? Aí. Me chamo Clever, sou da igreja do Eldorado, não. Sou do distrito do Eldorado. Esqueceu qual a igreja, mas não tem problema. É o delay. Sou do Risoleta Neves. Estou cursando o 6º período de psicologia. E eu queria saber, assim, como levar a minha ideologia para as outras pessoas. Porque é difícil, né? Mudar a opinião delas. E não só como levar, e também como trazer elas para a ideologia, para essa nossa ideologia. Eu só corrigiria o termo, né? Nós não temos uma ideologia, nós temos uma verdade, né? Uma verdade. Por mais Isso. que soe assim um tanto impositivo nesse mundo pós-moderno, né? Porque daí pode ser assim, você tem a sua ideologia, eu tenho a minha, está tudo certo, cada um tem a sua. Isso é um pensamento pós-moderno, né? Você tem a sua ideia, eu tenho a minha, cada um fique feliz com a sua, né? Nós temos que entender que, eu sei, soa, especialmente para quem vai assistir depois, soa arrogante. Né? Mas eu não posso dourar, não posso maquiar o fato de que Jesus disse, eu sou a verdade. A tua palavra é a verdade. Senão eu não estava aqui agora. Eu estava aqui só como curioso e tanto faz o que eu penso, né?
Não, a gente crê que o cristianismo bíblico ele é superior. Ele tem um Deus real, verdadeiro. Respeito às outras ideias, mas não são a verdade, né? Eu sei que é complicado falar isso, mas é isso. Então, assim, como compartilhar a minha fé, minha crença, minha convicção? Eu entendo que tem duas formas muito claras. A primeira é com a minha vida. Testemunho. Acho que é o Francisco de Assis que dizia isso, né? Pregue todo o tempo, se necessário use palavras, né? Então, claro que eu não vou também ser adepto do testemunho silencioso só, né? Não preciso falar, só vou ficar aqui sendo legal, me vestindo bem e não falando palavrão. Também, né? Minha vida, minha conduta, meu comportamento com as pessoas, ser amigo, como já falamos aqui no podcast. A gente falou bastante sobre isso, assista depois o podcast primeiro aqui, né? Da série. Você tem que ser o cara legal na faculdade, não pode ser o chato. Aquele que só critica, que levanta a mão para falar... Esquisitão, né? Tem que ser um cara, gente boa, legal, coerente, inteligente. Não precisa ser o cara nota 10, nem todo mundo consegue, mas se esforça para ser um bom aluno, né? Deixar uma boa marca. E pregar, né? Aproveitar as brechas, né? Eu me lembro de uma aula que um colega levantou a mão lá e falou: porque o cristianismo matou um monte de gente com a Inquisição, não sei o quê, e falou um monte de besteira assim dizendo que era o cristianismo. Eu pedi a palavra logo em seguida e falei: amigo, só com todo respeito, mas só para deixar um pouco mais claro, né? A Inquisição foi promovida por uma igreja, não foi o cristianismo. Cristãos eram perseguidos pela Inquisição. Aí o cara, obrigado aí e tal. Então, assim, o jeito de falar, o tom de voz, a forma. Teve um caso, eu contei no primeiro podcast, que eu estava ali na recepção do curso de jornalismo e chegou um colega que era vocalista de uma banda de heavy metal, cabeludão, e aquela figura, né? Aí ele pegou lá, tinha uma garrafa de café sempre ali na entrada, na recepção, ele pegou lá um cafezinho assim: Michel, toma aí e tal, um cafezinho. Obrigado, amigo, mas eu não bebo café e tal. Aí ele assim: a tua religião não permite também? Aí eu falei: não, cara, minha religião não me impede de nada. Eu sou livre, né? Só que eu não bebo por isso. A cafeína faz isso no teu corpo, assim. Eu tinha estudado, né? Tinha se preparado? Preparado, né? Aí o cara pegou o cafezinho dele assim, cara, jogou no lixo. Você tem razão. Então, assim, o jeito, a forma, né? A gente testemunha o tempo todo. A palestra da tarde vai ser sobre isso. A gente testemunha o tempo todo, para o bem ou para o mal. E entender, né, pastor Michel, complementando a resposta, que na nossa área, no caso, aqui você está quase se formando, aqui eu estou formado, a Sheila está ali, levantou a mão também, é da área, e de repente outras pessoas aí que gostam da psicologia, vou falar dela, mas poderia estar falando de outras também. Existem alguns... A forma que você prega, a gente vai sempre pregar de alguma forma, mas entender também as ideologias predominantes ali e que em muitos lugares, muitas ideias não vão nos caber. Tem um monte de congresso de psicólogos, vai ficar no YouTube aí, pode ficar mesmo, eu não estou nem aí. Tem um monte de congresso, tem um monte de congresso de psicólogo que eu não vou. Pastor, eu não fui a vários encontros de comunicação, os intercoms, os enecoms, por quê? Eu sabia que lá o pessoal ia fumando maconha no ônibus o tempo todo. Eu não queria voltar, né? Chapado. E lá era só farra. Então, assim, eu fazia o meu trabalho, enviava lá para o congresso, né? Era avaliado e tal, recebia nota, mas infelizmente eu não podia participar daquilo lá. Isso. Havia coisas que eles faziam coletivamente que eu podia participar, mas outras não. Então, esse discernimento aí, discernimento. Né? Mas tem muita gente boa dentro da psicologia também. Entendeu? Muita gente boa, muita gente responsável, equilibrada. Então é saber ali os temas e as áreas que mais nos cabem. O pessoal ali está fazendo o sinal pra gente. Acabou o tempo? Faz tempo, diz ela ali, ó. Quando é um negócio que é mais informal, né? Ela tá fazendo ali, ó. Acabou, faz tempo, o almoço vai acabar. Eu não tô vendo ela? O pastor tá... Vou falar. Então já está perdoado. Mas, amigos, estamos chegando ao final do segundo episódio. Gostei. Que pena, né? Foi bom. Então, você que nos escuta ou nos assiste, muito obrigado pela presença. Henrique, pastor Michelson, muito obrigado mesmo por estar participando e contribuindo com os nossos jovens. Quero convidar você a fechar os olhos e a gente concluir com uma oração. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos presenteou com esse momento, com essa conversa, que gira em torno do que cremos, da verdade sólida que se encontra na Tua Palavra. Que essa possa nos guiar em todo momento e que possa nos motivar a pregar o Teu Evangelho a partir daquilo que cremos. Nos dê a Tua paz, te oramos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até o próximo episódio.